traço de H, tá? Isso aí, tá? Então, vamos dizer que eu tenho esse sistema aqui, tem esses três campos, eles estão mixados, né? Tem os mixings entre eles, por exemplo, aqui o φ se acopla com um traço de H e isso aqui é simétrico, né? Então, uma parte da divergência de A até se acopla com H. Aí aqui eu tenho os termos, né? Que vão dar tipo gradiente de H e aqui o termo que vai dar tipo a divergência de H. Então tem esse sistema aí. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí naquilo que pode, como é que vocês poderiam expressar, nesse caso aí, no formalismo canônico, a densidade de energia, a densidade de momento e a densidade de spin desse sistema de campos aí. Mas agora é um sistema compartilhado, né? Eu tenho todos os campos, né, misturados. Eu não tenho, não é o spin do campo φ, não é o spin do campo A, nem do campo H, é o spin do sistema. Então, queria que vocês chegassem, né, a densidade de energia, densidade de momento e densidade de spin usando a formulação canônica, certo? Aqui. E depois, eu gostaria que vocês comparassem esse resultado, por exemplo, né? Comparassem a densidade de energia calculada, que vamos dizer assim, o H calculado canonicamente. O H canônico, para nós, é isso aqui, derivada de L em relação à derivada temporal de cada campo, vezes φ ponto, menos L. Isso é a densidade de energia canônica. E aí eu gostaria que vocês chegassem a uma expressão também para a densidade de energia, vamos chamar E aqui, a densidade de energia, né? Agora,
pergunta agora. Então, vamos começar agora, na próxima aula, vamos começar a trabalhar com campos relativísticos, né? Campos relativísticos clássicos, né? Clássicos no sentido de que eles não são quânticos, mas são relativísticos, tá? Bom, para isso vai ser importante a gente ter um bom desenvolvimento do espaço que vamos trabalhar, para poder tirarmos informações sobre o grupo de Lorentz, né, SO3, e trabalhar com formulação em espaço de Minkowski para poder já fazer as coisas de uma maneira mais sucinta. Tem algum de vocês que não conhece a formulação covariante em espaço de Minkowski? Sobretudo quem não é da área. Vocês conhecem a formulação mais ou menos? Isso é mais ou menos também. Eu gosto de pensar que quando é mais ou menos, eu prefiro pensar que é menos, tá? Vocês preferem que... Eu posso supor que vocês sabem a formulação de espaço de Minkowski, ou vocês gostariam de ter algumas discussões para poder perceber alguns pontos? Eu não me importo, vamos fazer então. Então, nós vamos começar a trabalhar, né, com a formulação no espaço de Minkowski, para poder chegar, vou pensar isso rapidinho, até 8 horas, a gente só para introduzir a notação, e aí na próxima aula a gente começa a falar já do grupo de Lorentz, para poder depois falar dos campos relativísticos, tá bom? E aí a gente fala dos campos relativísticos, aí a gente vai depois poder fazer a eletrodinâmica, trabalhar um pouco também as equações dos campos relativísticos, a equação de Dirac, coisas desse tipo assim. Falar um pouco sobre esses campos em 3 dimensões, né, teoria explanática, pode ser interessante para quem estiver interessado em estudar o grafeno, vamos estudar essas novas formulações de sistemas de matéria condensada de baixa dimensionalidade, que hoje em dia está se fazendo muito com o approach, né, das teorias de campo. Então, bom, todo mundo já teve um curso básico assim, de relatividade especial, né, relatividade especial lá na graduação, e nós vamos começar a trabalhar então com o espaço agora, vamos começar já a trabalhar com a noção do espaço-tempo, então chamado espaço de Minkowski. Você vai não querer. Começa direto do espaço de Minkowski, é o fato de formulação covariante no espaço. Espaço Minkowski. Então a gente vai trabalhar no espaço, né, onde a gente distingue a noção de direções tipo tempo e direções tipo espaço. Vamos adotar a notação de que, vamos trabalhar por enquanto assim, vamos trabalhar com o vetor coluna x, cujos componentes são, como a velocidade da luz é uma constante, né, independentemente do sistema de observação, a relatividade restrita é um dos postulados fundamentais, né? Então, vamos trabalhar com uma questão de dimensionalidade, vamos trabalhar com essas coordenadas xt, x, y, c. Então, isso aqui para nós vão ser as coordenadas, né, do espaço de Minkowski. Vou primeiro trabalhar na notação matricial, que eu acho melhor, para depois introduzir para vocês aquilo que é a notação covariante, quer dizer, a notação contra os vetores contravariantes e os vetores contravariantes e covariantes. Eu prefiro, para ficar clara a questão da importância da métrica, né, na definição de vetores covariantes e contravariantes. Por enquanto, vamos trabalhar com uma notação unificada, né? Nós temos agora, vamos trabalhar num espaço onde as coordenadas temporais, a coordenada temporal e as coordenadas espaciais são membros de um único vetor. A gente já está introduzindo uma simetria, a gente está, né, em vez de falar de um triplete de coordenadas, a gente fala de um quadruplete de coordenadas, onde uma coordenada é a coordenada temporal. E a gente vai definir aí o que é fundamental nesse espaço, qual vai ser a métrica desse espaço, qual vai ser a geometria desse espaço em função de alguma situação física, né? Então, a situação física, nós vamos definir esse espaço aí, a geometria desse espaço vai ser a geometria da radiação eletromagnética. Então, a gente já sabe, de alguma forma, que a radiação eletromagnética do vácuo, luz visível, não importa,
se propaga com a velocidade da luz, né, que é uma grandeza universal. Então vamos adotar C como sendo uma grandeza universalmente invariante, né, independente do sistema de observação, como é o primeiro princípio lá da relatividade especial, ou o segundo, né? A velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, e vamos definir, a partir daí, né, a propagação de raios, né, de radiação eletromagnética. Então, vamos dizer o seguinte, a gente vai dizer que uma radiação eletromagnética, ela se propaga, né, a partir de um ponto, né, a partir de um ponto do espaço e tempo, através dessa equação aqui. Né? Essa aqui é a equação de um raio, né, eletromagnético no espaço-tempo. Claro, a gente pode escrever, então... Oi? C2, obrigado. C2, T2. Então a gente pode escrever, claro, essa equação da seguinte maneira. Posso colocar aqui o nosso vetor x transposto, coloco aqui uma matriz, coloco aqui x. Essa equação é escrita dessa forma, onde, claro, esse objeto aqui é uma matriz 4 por 4 diagonal. Vamos colocar dessa forma. Então, isso aqui é a equação que descreve a propagação, né, de raios eletromagnéticos, radiação eletromagnética nesse espaço. Então, a partir daí, eu vou fazer isso aqui. O que a gente vai... Então, nós estamos definindo, então, a propagação dos raios luminosos define, então, uma geometria, uma geometria induzida. Naturalmente aparece um tensor meca. Esse raio luminoso é escrito por essa equação. Naturalmente aparece um conceito de medida aí, né? Que é o conceito de medida associada à radiação, ao cone de luz. Né? A gente pode também expressar, por exemplo, se eu pegar um comprimento infinitesimal, se eu quiser definir comprimentos infinitesimais a partir dessa métrica, eu posso definir esses objetos assim, né? dx transposto meta dx. Esse D aqui é transposto, estou colocando a coisa em notação matricial, notação de vetor coluna, vetor linha e matriz. Então é claro, isso aqui é C2 dt2 menos dx ao quadrado, né? Então, a partir dessa métrica, né, onde a gente cria uma noção, a propagação da radiação eletromagnética, ela me introduz naturalmente uma noção, né, de medida a partir desse tensor aqui. E aí eu posso definir intervalos nesse espaço que sejam dados dessa forma aqui. E aí o que a gente vai querer impor, vamos querer fazer, quais são as transformações mais gerais de coordenadas que eu posso fazer nesse espaço, deixando invariante, não C2T2, mas dx2, mas não estamos no espaço euclidiano quadridimensional. Mas o que nós basicamente vamos querer fazer é deixar invariante, né, a equação, né, da radiação eletromagnética. Ou deixar invariante, né, a noção desse comprimento de arco aqui, desse espaço, uma geometria definida pelos raios de luz. Quer dizer, a gente está criando um espaço que tem uma geometria induzida pela propagação dos raios luminosos. Então a gente vai querer fazer transformações gerais nesse espaço. Transformações lambda que deixem invariante essa grandeza aqui, de tal maneira que ds' ao quadrado seja igual a ds2, né? Ou seja, tá? X', então vou querer aqui d x' transposto eta dx'. Então, se eu fizer a transformação mais geral possível, que deixe invariante essa métrica, né, essa noção de geometria induzida pelos raios de luz, essa transformação aqui vai dar para nós, a condição para que isso aqui aconteça é que lambda transposto eta lambda seja igual a eta. Então essa é a primeira condição sobre as matrizes lambda, que vão deixar invariante essa noção,
né, de elemento de distância. Então, nós estamos criando um novo conceito de distância. Então, não é mais o conceito de distância euclidiano, mas é o conceito de distância, né, induzido pela propagação da radiação eletromagnética. Então, nós temos uma matriz, então nós temos lambda, são matrizes 4x4 reais com essa propriedade. Lambda transposto, eta lambda, tem que deixar essa métrica invariante. Então, lembrando que o eta, então, é aquela matriz diagonal. Mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Claro, se eu pegar duas transformações, lambda 1 e lambda 2, que separadamente fazem esse trabalho, lambda 1 transposto eta, lambda 1 igual a eta, lambda 2 transposto eta, lambda 2 igual a eta, então é claro que o produto lambda 1, lambda 2, então, se lambda 1 e lambda 2 separadamente satisfazem a essa condição, isso aqui é eta, porque lambda 1 satisfaz. E isso aqui também vai ser eta, porque lambda 2 satisfaz. Então, claro, se lambda 1 e lambda 2 pertencem a essa categoria, o produto lambda 1 e lambda 2 pertence também a essa categoria. Então, essa equação, essa equação fundamental, essa lei, né, de invariância fundamental, ela já está no caminho de definir uma estrutura de grupo, né? As matrizes que satisfazem essa condição, pelo menos satisfazem a regra do fechamento. Duas matrizes quaisquer que satisfazem essa condição, o produto delas dá uma terceira matriz que satisfaz a mesma condição. Obviamente, a identidade satisfaz a essa condição. Então, se eu pegar lambda igual a identidade, essa condição é satisfeita. Também está ok. E se uma matriz satisfaz a essa condição, claro que uma matriz para satisfazer essa condição sempre vai ser inversível. Porque se eu tirar o determinante dessa equação, a gente mostra que o determinante de lambda transposto é o determinante de lambda. Então fica determinante de lambda ao quadrado igual a 1. Então qualquer matriz que satisfaz a essa condição vai ter determinante mais ou menos 1. Então são sempre matrizes não singulares. Então, portanto, elas são sempre inversíveis. Então, se eu pegar essa equação agora ali, né? Então, fizer o seguinte, a pergunta é lambda a menos 1 transposto eta lambda a menos 1 é também igual a eta? Né? Pergunta, se lambda satisfaz, será que lambda a menos 1 satisfaz essa equação? Então, a gente pegar aquela equação lá, eu posso fazer isso. Se eu inverter aquela equação, não vai me dar nada. Vai me dar lambda menos 1, eta, lambda transposto a menos 1. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela equação, vamos multiplicar por lambda a menos 1, quer dizer, lambda transposto. Lá, todo mundo sabe que lambda, que o inverso do transposto é o transposto do inverso. Isso aqui é uma... Você que gosta aí de coisas matriciais, da relação aqui. Óbviozinha, né? Então tá, inverter a transposta é a mesma coisa que transpor a inversa. Muito bem, mas aí se eu pegar aquela equação lá e multiplicar, pegar essa equação aqui, colocar aqui à esquerda, lambda transposto a menos 1, e colocar aqui à direita, lambda a menos 1, todo mundo tem. Lambda transposto a menos 1 vezes lambda, então vai dar a identidade aqui, e lambda vezes lambda menos 1 dá eta. Do lado direito eu vou ter lambda transposto a menos 1, eta, lambda menos 1. Só que o inverso da transposto é a transposta do inverso. Então é claro que se lambda satisfaz essa equação, lambda menos 1 também satisfaz a mesma condição. Então, a inversa também pertence à mesma categoria. Então a gente está diante de uma coisa que definiu uma estrutura de grupo. Né?
produto de duas dá uma terceira da mesma classe, a identidade está lá, e a inversa também não foge dessa categoria. A inversa mantém essa relação aí. A única questão que está em jogo aqui é a questão de eu pegar agora transformações que tenham determinante menos 1. Se eu pegar o produto de duas transformações com determinante menos 1, então é claro que o produto, né, se lambda 1 e lambda 2 tem determinante menos 1, elas estão nessa categoria. Mas o produto lambda 3 vai ter determinante mais 1. Então sai dessa subcategoria. Então nós definimos um subgrupo mais restrito. Então, como se diz assim, particularizar essa transformação. Vamos considerar essas transformações aqui, que deixam invariante essa métrica, e vamos estudar só a classe de transformações que tenham determinante mais 1. Vamos deixar de fora as transformações com determinante menos 1. Por quê? Porque o produto de transformações com determinante menos 1 é uma transformação com determinante mais 1. Então eu saio da categoria. Ao passo que se eu pegar só transformações com determinante mais 1, eu consigo dizer que isso aqui forma um subgrupo. Essas duas condições simultaneamente definem um grupo. Então é isso aqui que nós vamos chamar de grupo de Lorentz. É o conjunto das matrizes, né? E esse grupo a gente chama de Lorentz e a gente designa por SO 1, 3. Tá? Por quê? Porque eu vou estar fazendo transformações ortogonais nesse sentido, especiais, determinante 1. A ortogonalidade, né, 1, 3, significa que as matrizes não são ortogonais no senso do grupo ortogonal SO3, né? Elas são ortogonais nesse sentido aqui. Se isso aqui fosse a identidade, eu teria lambda transposto lambda igual a 1, seria o grupo SO4. Mas essa relação aqui, ela existe nesse sentido, ou seja, o transposto de uma matriz não é a sua inversa, né? Quer dizer, eu poderia pensar assim, opa, lambda transposto eta é igual a eta lambda menos 1. Multiplico o lado direito por lambda menos 1. E agora multiplico aqui por eta. Eta ou eta menos 1 é uma coisa. Claro que a matriz eta ao quadrado é igual a matriz eta ao quadrado é igual a identidade, né? Então eta menos 1, né, é igual a eta. Então vamos lá, vou botar aqui então o transposto então não é a própria inversa. É essa relação aqui. Eta 2 é 1, né? Então multiplicar aqui por eta. Então essa relação aqui é uma relação que me tira justamente da condição de ortogonalidade. Se isso aqui fosse a identidade, essa matriz seria ortogonal. Então a gente chama essas matrizes aqui de pseudo-ortogonais. Claro, se eu tiver uma métrica desse tipo, né, como eu coloquei aqui, mais 1, menos 1, menos 1, e esse grupo aqui é o grupo pseudo-ortogonal com uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Agora, eu poderia também falar de uma outra situação, que é essa aqui. Mais 1, menos 1, menos 1. Eu teria duas direções mais e duas direções mais. É um grupo pseudo-ortogonal também, só que é um grupo SO22. Esse grupo aqui é o chamado grupo de Lorentz, e esse grupo aqui é o chamado grupo Atial-Lorentz. Pergunta, isso é uma coisa sensata ou insensata? O que significa um espaço-tempo onde eu tenha duas direções temporais e duas direções espaciais? Isso é uma discussão interessante, até porque existem trabalhos que mostram que em regiões muito próximas de estruturas astrofísicas, um campo gravitacional muito intenso, pode aparecer um mecanismo chamado transição de assinatura. E uma direção que é space-like, num regime de campo gravitacional extremamente intenso, ela pode virar uma direção time-like, ou seja, uma régua vira um relógio, né, se a gente tiver um campo gravitacional muito intenso. Então, é possível que em algumas regiões muito próximas de
buracos negros ou de estrelas altamente densas, estrelas em colapso gravitacional, possa aparecer algumas regiões em que o espaço ele transite por uma assinatura mais, menos. Ou seja, tem duas direções espaciais, duas direções temporais e duas direções espaciais. Que física sai daqui é uma coisa interessante e discutível. E nas teorias de cordas aparecem soluções também, quando a gente considera essas teorias de cordas e com supersimetria n igual a 2, nós temos indicação de possíveis soluções em que é gerado um espaço-tempo através de mecanismos de compactificação das cordas, é gerado um espaço-tempo quadridimensional com duas direções temporais e duas direções espaciais. Então, considerar duas direções temporais e duas direções espaciais pode ter algum interesse. Nós não vamos trabalhar com essa situação, nós vamos trabalhar com espaço de bicórnio. Mas o que eu estou dizendo é que essa condição aqui define uma pseudo-ortogonalidade. Dependendo da métrica, a pseudo-ortogonalidade pode ser desse sentido ou desse sentido. Quer dizer, a pseudo-ortogonalidade vai ser no sentido de quantas direções temporais e quantas direções espaciais eu tenho. Aqui eu tenho uma direção temporal e 3 direções espaciais. Aqui eu tenho duas direções temporais e duas direções espaciais. De qualquer maneira, essa métrica aqui é pseudo-euclidiana, pseudo-ortogonal. Essa matriz é pseudo-ortogonal. Estão quase gravando? Trabalhando. Agora eu vou terminar o produtinho aqui, né? Se a gente trabalhar, vamos só colocar uma expressão aqui importante, que olha só, se a gente trabalhar com essa expressão aqui, pensar que uma matriz tem determinante 1, né? E essas transformações são obtidas por transformações infinitesimais a partir da identidade, vamos fazer a nossa ideia antiga de geradores. A matriz do grupo, ela deve ser exponencial de uma matriz. Claro, se essa matriz tem determinante 1, essa matriz aqui tem que ter traço nulo. Então vamos tentar ver a relação. Aqui é o grupo, já sabemos, aqui é a matriz do grupo pseudo-ortogonal. E aqui são as matrizes da álgebra. Então, se essa matriz aqui pertence ao grupo de Lorentz, essa matriz aqui pertence à álgebra de Lie. De Lorentz. Exatamente como a gente fez com SO3 e SO3. Vamos transformar essa relação para uma relação da álgebra. Então nós vamos ter o seguinte: exponencial de ômega transposto eta exponencial de ômega igual a eta. Invariância na métrica, né? Então a gente pode pensar o seguinte, né? Essa transformação, se eu pegar transformações, por exemplo, infinitesimais, né? Se fizer uma transformação, então vamos supor que a gente vai pegar transformações em que todos os elementos de matriz de ômega, né? Ômega e J são todos muito pequenos. Transformações infinitesimais. Então, identidade mais ômega transposto, eta identidade mais ômega. A relação que sai para as matrizes da álgebra vai ser essa aqui. Ômega transposto eta mais eta ômega igual a zero. Então, a álgebra de Lie desse grupo já não é mais a álgebra de Lie das matrizes pseudo-ortogonais, né? O grupo é das matrizes pseudo-ortogonais, mas a álgebra é das matrizes que são antissimétricas, né? Ela satisfaz a essa relação pseudo-antissimétrica. Ômega transposto igual a menos eta ômega eta. Multiplico aqui por eta, multiplico aqui por eta, eta 2 faz a identidade, então ômega transposto é igual a menos eta ômega eta. Claro, se o grupo fosse euclidiano, se o espaço fosse euclidiano, eta seria a identidade. E aí a gente já sabe, a álgebra de Lie dos grupos SON é uma álgebra de Lie de matrizes antissimétricas. Nesse caso, não posso garantir a antissimetria por causa daquela matriz zero. Justamente, vamos ver quais são as condições. Vamos supor que eu tenha uma matriz ômega. Gerador tem uma estrutura geral. Então, o gerador é uma matriz 4x4. Está dando aí espaço aí?
Tá? Como amanhã é feriado, eu vou só um pouquinho só para a gente parar no ponto que a gente possa parar aqui. Então eu tenho 16 elementos aqui. Então vamos dizer, eu posso colocar aqui A, B, C, D. Alfa, beta, gama, delta. X, Y, Z, tá. E aí? Alif, B, vou botar as letras do alfabeto árabe, né? Aí não, vou botar outro, você também pode botar aqui A, B, C, D, alfa, beta, gama, delta, X, Y, Z, lá, R, S, T, já tem lá, vou botar criatividade. Vamos botar as letrinhas lá do alfabeto. Isso, vamos botar. Diz aí umas letrinhas aí. Pi, teta. Fi, teta, vamos botar a letrinha lá. B. N, né? Botar aqui B. B. Vou botar essa letrinha. Então, tem 16, tem que ter 16 símbolos aí. Tá? Então vamos lá. Ômega transpor. Então vamos transpor essa matriz. Quando a gente transpuser essa matriz aqui, vamos ver que relações a gente vai ter a partir daqui. Então transpuser essa matriz aqui, nós vamos ter A, alfa, X, depois B, beta, Y, C, gama, C, D, delta, tá tudo certo, né? Então, primeira coluna, virou primeira linha, segunda coluna, virou segunda linha, terceira coluna, virou terceira linha, quarta coluna, virou quarta linha. Beleza, e agora tem que fazer isso aqui, eta, ômega, eta, e comparar com o ômega transposto. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, que ele é rápido, né? Vou botar aqui só a matriz para nós, então a gente vai ter que botar aqui 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos fazer esse primeiro cálculo aqui. Então vai ficar, quando multiplicar essa matriz aqui, nós vamos ter A menos B, né? Menos C, menos D. A primeira linha vai ficar. Então essa primeira linha, por todas as colunas, vai ficar A menos B, menos C, menos D. Depois, quando eu pegar a segunda linha, né, vai ficar alfa menos beta, menos gama, menos delta. Depois, X menos Y, menos C, menos W. Certo? E aí, tá legal, tá tudo bem, então tá certo. Agora nós temos que multiplicar por aquela aqui, para poder comparar com essa, né? Então, quando eu multiplicar essa aqui, vai ficar A menos B menos C menos D. Então, essa multiplicação aqui mantém essa primeira linha, né? Então, vai ficar A menos B menos C menos D. Depois, segunda linha, vai pegar esse zero aqui, então vai ficar menos alfa, mais beta, mais gama, corrija por favor, tá? Mais delta. Depois a mesma coisa, menos x, y, z, w. E depois, menos então tá legal. Então agora tem que comparar essa matriz ao velocidade da essência. Esse ômega transposto, isso aqui é o resultado de eta ômega n. Nós temos que trocar aí no sinal global. Então a gente vai ter aqui menos A, troca o sinal dessa matriz toda. B, C, D. Alfa, menos beta, menos gama, menos delta. X, menos Y, menos Z, menos W. E aqui, N, menos T, G.
Ah, legal. Coloquei aqui certinho. Então, se a gente for observar, a diagonal é zero. A é zero, beta é zero, Z é zero e o G é zero. Então, A igual a beta, igual a Z, igual a G, igual a zero. Depois, relação entre beta e alfa são iguais, x e c são iguais, e b e d são iguais. Então, a gente vai ter que alfa. Então, vamos particularizando aqui. Isso aqui é b, isso aqui é c, isso aqui é d. E depois, y é igual a menos gama, é claro que menos gama é igual a y. Então, essas duas aqui, né, gama é igual a menos y, e menos y é igual a menos gama. Então, essas duas aqui está relacionado menos gama, então vou botar menos gama, vou botar aqui, vou botar menos gama é y. Né? Menos gama é y. Menos delta, então, esse carinha aqui, igual a esse carinha aqui. Então, ou seja, se eu puser menos delta aqui, esse cara vai ter que ser o oposto. Então, eu posso botar delta aqui e menos delta aqui. A estrutura é essa. É de antissimetria aqui. Aqui, tipo, a diagonal já é toda zero. Rapidinho, só para a gente ver isso aqui. E depois a mesma coisa. Esse é igual a menos esse é igual a menos esse. Ou seja, esses dois caras aqui têm que ser opostos, né? Aqui por W, aqui é menos W. Então, a estrutura da álgebra, então a matriz da álgebra tem essa estrutura geral aqui. A matriz vai depender de 6 parâmetros, então olha, 0, vamos botar aqui, alfa, beta, podemos botar assim, A, B, C, A, B, C. Agora observem aqui o seguinte, essa matriz 3×3 que fica nesse núcleo, é uma matriz antissimétrica. Então, é uma típica matriz da álgebra de SO3. Aqui é um gerador de SO3. Nós já aprendemos isso, né? Matrizes, a álgebra de Lie de SO3, justamente a álgebra de Lie das matrizes antissimétricas 3×3. O que para nós é razoável, porque se eu esquecer esse setor, no setor tridimensional, é como se eu tivesse um espaço euclidiano. Tudo bem que é tudo menos 1, mas não tem distinção entre tempo e espaço. Então, nesse setor tridimensional, eu tenho efetivamente uma coisa euclidiana. Agora, a antissimetria é perdida por isso. Eu tenho uma parte da matriz é simétrica. E essa parte aqui é antissimétrica. Né? Então, isso é a estrutura geral da álgebra de Lie. Só para finalizar, a última equação, claro, a gente pode expandir isso aí, como a gente já fez no caso. Expande isso aí em função dos geradores. Então, a gente pode expandir isso da seguinte maneira. Ômega vai ser A 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Primeiro gerador. Segundo gerador. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terceiro gerador. 0, 0, 0, 1. E agora, os geradores, né, normais do poder. 0, 0, 0, 0. Vamos lá. 0, 0. Vamos aproveitar a nossa parametrização para os geradores. Aqui vai ser linha 1, 2, 3. Tá? 0, 0, 0. 1, 2, 0, 0, 1. Esse carinha aqui, ó, então, lembrando, ele vai fazer as rotações no plano YZ, em torno do eixo do X. Aqui eu já estou caindo no SO3. Ó. Agora eu tenho que colocar os 3 geradores de SO3 que nós já conhecemos aí, né? Sei lá, chamar isso aqui de A, B, C, chamar isso aqui de alfa, aí depois beta,
0, 0, 0, 0. Então, isso aqui eu estou fazendo uma rotação no plano YZ. Vamos fazer uma rotação no plano ZX. 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Rotação em torno do eixo dos Y. 0, 1, 0, 0. Então, eu estou fazendo uma rotação que deixa o Y invariante. Estou fazendo uma rotação no plano ZX. Depois vou fazer uma. Então, aqui eu fiz uma rotação no plano YZX, né? YZ, YZX e ZXY. Então, uma rotação agora no plano XY. Gama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Então, essa rotação aqui deixa o Y invariante, ou seja, uma rotação no plano ZX, e essa rotação aqui deixa o Z invariante, é uma rotação no plano XY, XY, YZ, ZX. Então, aqui nós temos os três geradores de reação 3. A questão é, na próxima aula, nós identificarmos o que são esses geradores. Imagine que eu quiser, se eu fizer uma transformação com A0, B0, C0, alfa, não 0, beta e gama igual a 0, claramente eu vou estar ganhando que é uma rotação no plano YZ. Se eu só deixar esse parâmetro aceso, eu estou fazendo uma rotação no plano ZX. E se eu deixar só esse parâmetro aceso, eu estou fazendo uma rotação no plano YZ. Então já está claro para nós que esses objetos aqui geram rotações nos planos coordenados. Nenhuma novidade. A questão é simplesmente sabermos, né? Na próxima aula vamos estudar os três geradores, que nós ainda não identificamos. Os geradores que estão ligados à parte simétrica. Se eu pegar então uma transformação, só colocar isso aqui para finalizar. Se eu pegar B igual a C igual a 0, alfa igual a beta igual a gama igual a 0, vamos fazer essa transformação, uma transformação lambda, que vai ser exponencial de A e A desse gerador. Vou chamar esse gerador aqui, sei lá, de sigma 1. Vamos chamar de, para evitar que a gente já usou sigma para o grupo de rotação, vamos chamar lambda sigma. Vamos chamar esse gerador aqui de gerador T, T1. Então, esse aqui é o nosso gerador T1, T2, T3. Esse aqui é o gerador que faz a rotação no plano YZ. Então, faz uma rotação em torno do plano XY. Plano do eixo X, vamos chamar de sigma 1. Sigma 2 faz uma rotação em torno do eixo dos Y. E sigma 3 faz uma rotação em torno do eixo dos Y. Então, sigma 1, sigma 2, sigma 3, vamos guardar essa notação. E vamos chamar esses caras aqui de S1, S2, S3. Então, nós vamos ter que exponenciar essa transformação aqui. Vamos ver o que essa transformação aqui vai nos dar. Obviamente, exponenciando essa matriz aqui a todas as ordens, quando eu multiplicar essa matriz por ela só vai encher esse setor aqui. Isso aqui vai ficar sempre 0. Então, é claro que essa transformação, só que não vou fazer o cálculo agora, a gente vai fazer rapidinho da próxima vez, mas se a gente pegar essa, quer dizer, isso aqui significa a identidade mais a S1 mais a 2, S1 ao quadrado, mais a 3, S1, a terceira, e assim vai, né? Assim vai. Fácil ver que S1, vou chamar isso aqui, S1, é claro, aquele S1 ao quadrado, e bota a identidade aqui, S1, quer dizer, S1 ao quadrado tem todas as potências pares, né? Quer dizer, S1 a uma potência par, ela vai dar 1, 0, 0, 1 e tudo 0. Se eu levar aquela matriz ao quadrado, ela vai dar a identidade nesse setorzinho aqui. Né? O resto tudo é 0. Né? Então, essa matriz dá ela para ela mesma, né? Ao quadrado, tudo 0. Depois, se eu pegar ela qualquer potência ímpar, vai dar igual a ela mesma. Aqui, claro, se ao quadrado ela dá 1,
ao cubo, ela é ela ao quadrado vezes ela. Então, ao quadrado dela dá 1, então ela não é ela mesma. Então, essas matrizes aqui são muito simples de ser somadas. Posso realizar essa operação a todas as ordens nessa série. Né? Então, vai ficar claro que esse termo aqui vai dar a identidade, só vai ter os elementos lá embaixo, só vão ter o 1 aqui e aqui. O resto vai ficar tudo confinado a esse setor. Então, é claro que essa transformação vai fazer um trabalho muito simples para nós. Ela vai mostrar que C, T', né, quando eu fizer essa transformação, x' igual a lambda x, essa matriz, no total, no final do dia, né, quer dizer, essa matriz aqui vai ter essa forma. Vai ter uma matriz aqui não trivial, vamos dizer assim, sei lá, A, B, C, D, vamos chamar aqui de alfa, beta, gama, delta, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Se eu fizer somar essa matriz aqui a todas as horas, esse setorzinho aqui não vai ser nulo, aqui vai ficar tudo 0, aqui vai ficar tudo 0, e aqui vai ficar a identidade por causa desse 1. Só isso aqui que vai botar 1, 1 aqui. Então é claro que CT' vai ser alfa CT mais beta x. X' vai ser gama CT mais delta x. Y' igual a y. Seria igual a z. Então essa transformação ela vai misturar a coordenada temporal com a coordenada espacial. Vai deixar y e z intocados. Então está na cara que isso aqui está se aproximando de um boost de Lorentz. Claro que na próxima aula vamos ter que mostrar, calcular exatamente quem é alfa, quem é beta, quem é gama e quem é delta. Quem fizer esse cálculo vai ver que a soma que vai dar aqui vai ser um cosseno hiperbólico de A. Vai aparecer aqui, o alfa vai ser um cosseno hiperbólico de A. Só fazer o cálculozinho do cosseno hiperbólico de A. Aqui vai ficar um seno hiperbólico de A. Vai dar a série exatamente, vai ficar a série 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, todas as potências pares aqui na identidade. E depois todas as potências ímpares, aqui vai dar a série do seno hiperbólico. Então aqui vai ficar seno hiperbólico de A, e aqui vai ficar cosseno hiperbólico de A. Claro que essa matriz tem determinante 1, cosseno hiperbólico ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado vale 1. Então está tudo dentro dos confortos. Próxima aula que a gente vai fazer é relacionar esse objeto aqui, como é que a gente sai daqui e vê que aqui, o que eu tenho aqui, é uma transformação de Lorentz. Então, sem precisar partir das transformações de Lorentz, apenas introduzindo o conceito de invariância da métrica, a gente vai ver que as transformações de SO13, elas são exatamente os 3 boostes de Lorentz, as transformações que misturam T com X, T com Y e T com Z, e 3 rotações nos eixos coordenados. Então essa vai ser a estrutura do grupo de Lorentz. Tá? Então, feito isso, nós vamos ter entendido que existe uma métrica nesse espaço, e em função dessa métrica eu ganho um grupo de covariância. Então o meu grupo SO13 vai estar substituindo o grupo SO3 do espaço euclidiano. Aí daí nós vamos introduzir a noção de vetores contravariantes e vetores covariantes, porque agora a gente está diante de uma métrica não trivial. Então, quem quiser dar uma lembradinha aí do que é na álgebra linear, do que é espaço vetorial e do que é o espaço vetorial dual, vai ajudar. Mas a gente está dentro já, tá bom? Então, vou deixar só um exercício para vocês fazerem, baseado nessa discussão, que é escrever os geradores da álgebra de SO22. Nós escrevemos aqui os geradores da álgebra de Lie SO13. Então está aqui. E agora nós vamos interpretá-los, os 6 geradores. Agora o que eu vou pedir a vocês, então, é que partam, construam os geradores de SO22. Ou seja, a condição é a mesma. Ômega transposto igual a menos eta, ômega eta. Lembrando só que agora a métrica é mais 1, menos 1. Então muda só a condição de pseudo-antissimetria, mas é o mesmo grupo, é o mesmo tipo de estrutura. Então vocês vão ver que aqui no grupo de Lorentz há 6 geradores,
6 geradores e 6 parâmetros que nós estamos interpretando. Esses aqui a gente já sabe que são ângulos de rotação. Na próxima aula a gente vai ver que esses objetos aqui são velocidades, né, relativas à velocidade da luz. E aqui nesse caso aqui, nós vamos ter também 6 geradores. Esse grupo aqui também tem 6 geradores. Mas a estrutura dele, em termos de boosts e rotações, é diferente. Lá eu tenho 3 boosts e 3 rotações. Rotação é o que vem do setor aquecimento. Aqui nesse caso nós vamos ter uma rotação, que eu posso fazer um SO2 aqui, que posso fazer uma rotação nesse plano, e posso fazer uma rotação nesse plano, mas depois eu vou poder fazer um boost disso com isso, disso com isso, disso com isso, disso com isso. Então nós vamos ter 2 rotações e 4 boosts. Aqui nós temos 3 boosts e 3 rotações. 3 objetos simétricos assim. Aqui, essa matriz vai ter uma estrutura diferente. Nós vamos ver que desses 6 geradores, nós vamos ter 4 boosts, né, e 2 rotações. Fica claro isso daqui, né? Porque aqui eu faço rotação da minha métrica é assim. Então eu posso fazer rotações aqui. Aqui não dá para fazer nada, é um espaço unidimensional. Mas depois eu vou poder relacionar isso com isso, isso com isso, isso com isso. Tempo X, tempo Y, tempo Z são os boosts. Então eu tenho 3 boosts e 3 rotações nesse plano. Aqui não. Aqui eu tenho uma rotação nesse plano das coordenadas, uma rotação no plano dos 2 tempos, é como se eu tivesse 2 tempos, um tempo T pequeno e um tempo T grande. Então eu posso fazer rotações aqui, uma rotação aqui, posso fazer uma rotação nesse plano e depois posso fazer um boost de T com, vamos lá, sei lá, T com X, T com Y, T grande com X, T grande com... Então são 4 boosts. Aqui que vocês trabalhassem um pouco melhor as transformações que vêm daqui, tá bom? E tirar os geradores explicitamente. E aí a gente agora se vê na próxima aula, segunda-feira, né? Obrigado.